Olá! No podcast Na Íntegra de hoje nós vamos falar de assuntos relacionados ao direito e convidamos para vir aqui o presidente da OAB, Bito Pereira, e o conselheiro federal que também já presidiu a OAB, Mansur Carmouche, para falar dos assuntos que dizem respeito à advocacia, mas também à sociedade, sobre o papel dos profissionais do direito e do sistema de justiça em si. Então vamos começar essa entrevista. Obrigada pela presença de vocês dois aqui no podcast. Muito obrigado, Maristela, também por nos receber aqui. Que a gente tenha uma boa entrevista e possa falar de assuntos interessantes, tá? Não só os advogados, mas também a sociedade, né? Primeiro eu queria perguntar quais são os assuntos que estão mais engajando a OAB, envolvendo a OAB nos interesses corporativos, começando falando dos próprios advogados, assim, temas que talvez tenham a ver com a maior agilidade de processos, o trabalho dos advogados dentro do sistema de justiça. Primeiro, muito obrigado pelo espaço, o convite é honroso, estar aqui ao lado do meu amigo querido Mansur Elias Carmouche. A pergunta que você me faz é muito interessante, né, porque trata inicialmente do papel corporativo do OAB. E ele é fundamental, né? Nós somos uma profissão que, pela Constituição Federal, nós somos indispensáveis à administração da justiça. Significa dizer que não há, nesse país, justiça plenamente dita sem a participação da advocacia. Mas essa participação tem que se dar de maneira efetiva. Significa dizer que a advocacia tem que ter as suas condições de trabalho respeitadas, o que nós chamamos tecnicamente de prerrogativas, e o fruto do trabalho tem que se dar dignamente, honorários. Então, de maneira corporativa, as nossas principais pautas são garantir que todo advogado e advogada sul-mato-grossense seja respeitado no exercício da sua profissão, que ele seja tratado dignamente quando está representando um cliente em juízo, numa delegacia, e que ele tenha, como fruto do seu trabalho, honorários dignos. Esses são os principais pilares da gestão que eu tenho a honra de presidir. Cuidar das condições de trabalho da advocacia, prerrogativas e de honorários dignos. E nessa pauta, me permita dizer, nós tivemos recentemente uma conquista histórica. No dia 9 de agosto, então, aproximadamente um mês, o governador Eduardo Riedel sancionou uma lei, e agora uma realidade, em que advogados e advogadas, quando vão em juízo buscar o recebimento dos seus honorários, nós estamos falando de verba alimentar, destinada à sobrevivência da classe, nós não precisamos mais pagar custas judiciais, custas processuais, para receber e pleitear honorários advocatícios. Essa era uma reivindicação antiga da nossa classe. E se deu por quê? Porque nós temos uma gestão que tem interlocução institucional com os poderes constituídos, porque esse projeto de lei ele tinha que ser de iniciativa do Tribunal de Justiça, por disposição legal. O Tribunal acolheu o pleito do OAB, depois fomos à Assembleia Legislativa, a Assembleia aprovou e depois sancionada pelo governador Eduardo Riedel. E nós somos apenas 3 estados do país todo que temos essa realidade. Então isso mostra que nós temos, efetivamente, muito além de discursos, uma gestão preocupada em dar à advocacia condições dignas de trabalho. A gente está falando do papel do advogado como um profissional exercendo, mas ele é o meio para as pessoas chegarem aos direitos delas. A gente pode dizer que aqui em Mato Grosso do Sul as coisas funcionam bem no seu tempo, a gente melhorou ou ainda precisa melhorar para ter a resposta das demandas. É um estado pequeno que, portanto, não tem temas tão complexos como estados maiores, com muito mais conflitos, enfim. Maristela, eu acredito que quem preside o OAB, quem doa o seu tempo no OAB, tem que sempre sim pensar em melhorar, né? Nós tivemos uma conquista, mas o dia de amanhã é um novo dia, tem que buscar novas conquistas e melhorar sempre. Mas me permita dizer que naturalmente o seu público não é só de advogados e advogadas, mas dizer que quando a gente busca melhoria nas condições de trabalho, quando a gente busca melhoria no atendimento à advocacia, isso tem um reflexo direto para a sociedade, para o jurisdicionado, para o cidadão sul-mato-grossense. Vou lhe dar um exemplo de pautas que, no primeiro momento, são institucionais da advocacia, mas que têm um reflexo direto para o cidadão sul-mato-grossense. Há 3 anos atrás, quando eu chego na OAB, nós tínhamos aqui, nas varas federais, apenas um juizado especial federal. 26 mil processos para um juiz. Humanamente possível vencer uma demanda dessa. E muito previdenciário, né? Que esse é o ponto. Previdenciário. Uma pauta de pessoas, em sua grande maioria, pobres, simples, em estado de vulnerabilidade, que precisam de uma resposta rápida do judiciário.
Fizemos um pleito com o apoio da nossa bancada federal, do nosso conselho estadual, da nossa diretoria, a então presidente do TRF da Terceira Região. Porque na Justiça Federal nós somos um tribunal que sediado em São Paulo, mas com circunscrição em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Desembargadora Marisa. Naquele momento, fizemos esse pleito. Precisamos de uma segunda vara em Campo Grande. O pleito foi atendido e hoje temos uma segunda vara do Juizado Especial Federal em Campo Grande. É uma pauta da advocacia? É. Para melhorar o atendimento à advocacia? Sim. Mas qual é o reflexo direto disso? A ponta dessa equação, o jurisdicionado, o cidadão sul-mato-grossense. Comarca de Naurilândia, Justiça Estadual, outro exemplo. Estava sem juiz titular há 3 anos. Tinha substituto? Tinha. Mas isso é o modelo ideal? Não, não é o modelo ideal que você tem uma comarca que só tem substituto. Fizemos esse pleito ao Tribunal de Justiça. Hoje tem juiz titular na comarca. Semana passada, eu conversei com uma colega de lá. Ela tinha uma pauta no AB, perguntei como é que tá aí. Melhorou? Melhorou. Agora nós temos um juiz na comarca. Precisa melhorar mais? Precisa. Precisamos agora, uma nova pauta, dou um exemplo. Precisamos agora de servidores para cumprir as ordens judiciais. Precisamos de mais oficial de justiça na comarca. Então veja-se. Há um avanço, mas precisa melhorar? Precisa melhorar. Sempre precisa melhorar. Antes de a gente falar um pouco mais da OAB, esse assunto se conecta com um trabalho que você participou, Dr. Mansur, no CNJ, representando a OAB, né, no Conselho Nacional de Justiça, que diz respeito a buscar medidas que efetivem mais o acesso e o resultado da justiça, né, políticas públicas para aperfeiçoar o sistema de justiça. Exatamente. A nossa experiência, e graças também ao próprio trabalho do nosso presidente, Bito Pereira, foi um trabalho conjunto, tanto o Conselho Federal quanto o CNJ, para aprimoramento das nossas relações do dia a dia. E o CNJ, ele tem justamente esse papel, não só como órgão de fiscalização orçamentária, administrativa, disciplinar da magistratura, mas também de ditar as políticas públicas para toda a sociedade. As políticas públicas voltadas para o Poder Judiciário. E lá a gente consegue efetivamente ver o que é possível ser realizado. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Nós sabemos que hoje tramitam no Poder Judiciário aproximadamente 85 milhões de processos. Uma grande maioria desses processos são processos que dizem relação à questão previdenciária, à questão fiscal dos entes federativos, Estado, União e município, e também questões bancárias. O que o presidente Barroso fez a questão de 2, 3 meses atrás? Assinou um convênio com a Advocacia Geral da União, fazendo com que outros estados possam fazer convênio para diminuir a quantidade de processos de execução fiscal em trâmite no Poder Judiciário. Com isso, você diminuiria um volume de aproximadamente 10% a 15% de todos esses processos que muitas vezes não chegam a seu fim, não atingem a sua finalidade, com limite até de R$10 mil, por exemplo, que solavancam o Poder Judiciário como um todo. Então, eles criam mecanismos para diminuir e fazer com que esses entes, eles também busquem solucionar essas pendências, não só através do Poder Judiciário, mas através de mecanismos administrativos. Por exemplo, um dos grandes exemplos é o protesto, e outra também é a inserção dos nomes nos cadastros negativos, Serasa, todos esses cadastros que você tem, que o cidadão que não está adimplente com seu imposto, ele pode ser colocado lá. Isso cria um mecanismo para que a pessoa vá atrás para tentar resolver o problema, não dependendo único e exclusivamente do Poder Judiciário. Aqui nós temos, por exemplo, uma das varas estaduais que cuida das execuções fiscais, municipais, com quase 200 mil processos, uma coisa humanamente impossível de ser resolvida. Agora, depende muito do gestor público. Isso vai fazer com que o gestor público busque alternativas que não somente o Poder Judiciário para resolver os seus problemas. E isso atinge diretamente o cidadão e é um papel que a ordem também tem que ajudar a tentar resolver. Então, esse é o nosso papel lá no Conselho Federal, trazer políticas que resolvam o problema da sociedade como um todo, brasileira inclusive, não é só de Mato Grosso do Sul. E o que o presidente sempre nos pede é que a gente busque soluções alternativas para melhorar o cotidiano da advocacia. E é assim que a gente faz.
Então o CNJ ele tem esse papel fundamental. Fora as demais políticas, né, de gênero, principalmente, que, como a gente estava conversando agora há pouco, a gente conseguiu mudar a realidade dentro da nossa instituição, o que se espraiou para praticamente todas as demais instituições, tanto a magistratura, né? Vamos puxar então por esse assunto. Essa questão do gênero, teve bastante repercussão a notícia de que o CNJ determinou que as cortes do judiciário, né, os TJs, Sim. TRFs, enfim, tenham mais mulheres como desembargadoras, né, nos julgamentos colegiados. E isso é uma coisa que vocês já tinham dentro da OAB adotado, né? Isso começou, inclusive, Sim. com a participação da OAB daqui. Isso começou e tem uma participação efetiva da OAB de Mato Grosso do Sul. A época que esse debate surgiu no Conselho Federal, o presidente da OAB de Mato Grosso do Sul era o Mansur, eu era conselheiro federal da OAB, participei de uma comissão em que esse tema foi debatido, amadurecido, votado e se tornou uma realidade. Na eleição do ano de 2021, portanto, a OAB foi precursora nesse processo, no sistema de justiça. Nós já tivemos uma eleição em todo o país em que era condição de registro de chapa, uma chapa paritária. 50% de homens, 50% de mulheres advogadas. Na OAB de Mato Grosso do Sul, além disso, nós inauguramos uma nova era, realizando pela primeira vez uma eleição de lista acesso para a escolha do 5º constitucional, só para dizer para os seus telespectadores que não são da área jurídica, né? Pela Constituição Federal, 1/5 dos tribunais pátrios é formado alternativamente por membros da advocacia e membros do Ministério Público, e esse processo nasce, no caso da advocacia, na OAB. Nós formamos uma lista sêxtupla. E nós fizemos, na última escolha que foi feita pelo Tribunal de Justiça, uma lista paritária, com escolha de 3 advogadas e 3 advogados. Fizemos uma resolução que foi uma resolução a primeira feita no país, inédita, especificando como isso deveria ser feito, um processo que nos deixou muito felizes de mostrar que o que o judiciário hoje está adotando, na OAB nós já fazemos isso há 3 anos. E já há alguma mulher que virou desembargadora? Não, né? Só as duas que tem, uma do MP e acho que uma do próprio judiciário, e agora veio mais uma juíza, né? Não tem ainda uma advogada que virou desembargadora, né? Ainda não, mas acreditamos que em breve, sei lá, né, quando tiver uma nova lista, né, mas veja se essa possibilidade se abre. O que nós podemos falar é da OAB, né? Na OAB nós fizemos uma lista paritária. Aí essa lista passa pelo tribunal e a escolha do governador do estado, no caso no Tribunal de Justiça. E nos tribunais federais a escolha do presidente da República. Agora, na OAB, nós temos a paridade plena. Quer falar alguma coisa sobre isso? Só para complementar essa fala do nosso presidente, no Conselho Federal nós votamos agora recentemente, para o TRF3, que é a nossa região. Nós votamos 2 listas e nas 2 listas nós votamos 3 homens e 3 mulheres. Inclusive uma foi escolhida pelo presidente da República, que foi a doutora Gabriela Araújo, que está representando as mulheres também nessa lista da OAB que foi formada aqui para o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então nós tivemos a escolha de uma mulher e de um homem. Então nessa gestão do nosso presidente Bito, uma mulher foi escolhida desembargadora pelo presidente da República, que foi a doutora Gabriela Araújo. E vocês falaram também, além da questão das mulheres terem mais presença, também ter mais espaços para a cota racial, né? Temos também. Tá lá dentro a diversidade da sociedade. Obrigatório também, que foi a proposta apresentada pelo Conselho Federal, o Bito também era o relator, tem a cota também para negros e pardos de 30% também, para você completar na chapa. Vocês têm esse ano um evento, né, para acontecer agora esse mês ainda, né? Exatamente na próxima semana, no dia 19 de setembro. Então fica aqui o convite a toda a comunidade jurídica sul-mato-grossense. Nós teremos um belíssimo, um grande evento na nossa seccional, que é a Conferência Estadual das Mulheres Advogadas. Né? Nós teremos uma palestra com a Hortência, né, que foi campeã mundial, medalhista olímpica, né, uma atleta que tem uma história belíssima, né, e hoje ela é palestrante, ela vai estar fazendo a abertura desse nosso evento. E a palestra de encerramento será com uma ministra do Superior Tribunal de Justiça, oriunda da advocacia, ministra Daniela Teixeira, também, que, aliás, foi escolhida
no mandato que nós estamos, eu como presidente e o Mansur como conselheiro federal, pelo Conselho Federal do AB e nomeada pelo presidente da República. Então a palestra de encerramento vai ser com a ministra do 5º Constitucional do STJ, que aliás foi nossa colega no Conselho Federal. Você falou do tema empreendedorismo e trazendo a Hortência como uma questão de motivação, de uma mulher bem-sucedida, né? Essa questão de empreender seria como a advogada, gestora do seu escritório ou abrindo outros caminhos para por exemplo, um direito empresarial? Por que esse tema empreendedorismo se alia com a advocacia? E muito. Muito. Absolutamente. A sua pergunta é muito interessante, porque é empreender também no sentido de gestão, também, mas não apenas isso. Durante muito tempo, e eu e o Mansur, a gente vem debatendo isso com vários nossos pares no Conselho Federal, durante muito tempo havia um certo tabu de falar de empreendedorismo na advocacia, né? De empreender. Nós temos que quebrar esse tabu, né? Nós temos que pensar, não é só na parte motivacional, de como ter condições para que você possa começar com o seu escritório, fazer, sim, marketing jurídico, que é permitido pelo nosso provimento. Acho que nós temos que avançar nessa pauta. Que os advogados e advogadas tenham condições de mostrar o seu trabalho, de empreender, de maneira lícita, fazer a captação de clientes, porque todo mundo precisa de honorários de advogados para sobreviver. Só precisa de cliente para sobreviver. Então esse é o tema que nós estamos... inovação na advocacia e empreendedorismo é algo que nós vamos dar ênfase para debater nos nossos próximos eventos. Temos feito isso, aliás. Na gestão do Mansur, foi criado aqui, depois eu queria que ele também falasse sobre isso, é um laboratório chamado LITEC. Isso é algo inovador, não é no Mato Grosso do Sul, é no país, foi o primeiro. Laboratório de Tecnologia. Laboratório de Tecnologia, funciona dentro do AB. Um laboratório com altíssima expertise para você. Maristela, eu quero começar a advogar amanhã, como é que eu faço? Como é que funciona o escritório? Como é que é a tributação do escritório de advocacia? Compensa eu advogar sozinho? Ou eu ter uma sociedade simples? Ou eu montar uma sociedade com outros advogados? Tudo isso, se você não sabe, quer começar do zero, na OAB você tem absolutamente gratuito, chamado LITEC. Presta mentoria, não é só para Campo Grande, não, para o Mato Grosso do Sul inteiro. À distância, online, presencial, se o colega quiser, para que você tenha noções de como começar. Como é que eu saio da faculdade, depois que eu passo no exame da OAB, como é que eu abro a porta no escritório? Como é que funciona isso? Isso nós já temos no OAB e é pioneiro no Brasil. Começou na gestão do Mansur e nós temos esse trabalho lá com ainda mais ênfase hoje. Qual o número de advogados ativos, com inscrições ativas? E te pergunto para isso para enganchar já uma outra pergunta. Quem escreve e vê sobre economia, vê que o Mato Grosso do Sul está num momento muito próspero, assim, tem empreendimentos de quase 30 bilhões aí cada uma dessas empresas da celulose. Isso. O shopping anunciou aí uma ampliação que diz que junto vem uns parceiros para construir prédios num projeto de 1 bilhão. A rota. Então, assim, isso parece que também vai abrir mercado para advocacia. Tem gente de fora, de grandes escritórios, querendo se fixar aqui, os profissionais daqui estão de olho e tem um mercado para ampliar. Pegando esse gancho do Bito, Maristela, e pegando também essa pergunta que você fez, que é importantíssima, esse é o cuidado que a OAB tem tido ao longo dessas nossas gestões. Por exemplo, as comissões. Agora você falou desse volume gigantesco de investimentos que vem para Mato Grosso do Sul. Por conta das empresas de celulose, a Rota Bioceânica, nós temos uma comissão da Rota Bioceânica, que tem feito um trabalho excepcional, porque a gente precisa entender o que vai gerar de fluxo, principalmente para a advocacia. Porque esse comércio que vai ter bilateral com o Paraguai, com os outros países onde vai passar, isso tudo precisa ser entendido, porque nós temos consequências jurídicas sobre tudo isso, questão de tributação, de contratos e tudo mais. E o Bito, ele tem implementado muito mais até, ele vem numa crescente, porque nós tínhamos uma quantidade de comissões e é aí que é o papel que a OAB tem que se inserir na vida do advogado, que ele participe. Ontem, inclusive, participei de um evento sobre direito imobiliário, um bambambam de São Paulo veio dar uma palestra fantástica para os corretores de imóveis, advogados que estão ligados nesse segmento. É um dos segmentos que dá essa consequência toda desse trabalho. Então, assim, tem muita coisa que diz respeito diretamente à advocacia. Depois o presidente vai falar quantos advogados hoje estão inscritos, mas aumentou exponencialmente a quantidade de advogados, advogadas que estão inscritos na nossa seccional, e nós temos que ter esse olhar atento para todos eles. As pessoas vão buscar
Fala assim, quando você fala assim, olha, vai ter uma ampliação do shopping, né? Um investimento de 250 milhões, mais ou menos que eu vi, construção de prédios e tudo mais, mas isso o que impacta na vida da nossa sociedade? A advocacia está umbilicalmente ligada a todos esses empreendimentos, porque ninguém consegue fazer nada sem um contrato, sem orientação de um profissional. Então, assim, nós temos aqui o nosso mercado sul-mato-grossense muito bem representado. A nossa advocacia é de alta qualidade. A grande maioria dos profissionais, eles investem no aprimoramento das suas carreiras, né, com pós-graduações, mestrado, doutorado. Então, todo mundo está fazendo esse investimento junto com a instituição, que é a OAB, que está sempre dando esse amparo para eles, para que a gente possa ter uma advocacia muito mais forte para atender esses segmentos que estão chegando agora. Então tem muita coisa acontecendo, a OAB está atenta, está ligada 24 horas, o nosso presidente, a gente fala que ele não para, né? Ninguém sabe onde que diminui a pilha dele, mas é 24 horas ligado, ele está atento a todos esses lances que estão acontecendo. O laboratório de tecnologia realmente foi uma coisa inovadora que a gente fez junto com a Fundet, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, com apoio também do governo, porque esse é um trabalho gigantesco, é um trabalho que não é fácil de ser compreendido e de ser realizado. Então a Daiane Lupoli, que está lá hoje como diretora do LITEC, ela tem uma expertise fantástica, está fazendo um trabalho voltado para a advocacia. Então eu acho que esse é um trabalho que ainda vai longe, aí o presidente está atento a isso, ele sempre está passando nos grupos aí, explicando para a advocacia o que nós temos aí de vantagens com a nossa advocacia, o que nós temos para oferecer. Então, esse é um trabalho que não se encerra, pelo contrário, ele está começando agora, desabrochando, né? Porque a advocacia ela é gigantesca, né? Uhum. A permeabilidade dela está em tudo praticamente, né? Então, eu acho que esse é o início de um trabalho que vai por anos perdurar, né? Muita gente vindo de fora, talvez o estado que mais tenha recebido investimentos, grandes investimentos, seja o Mato Grosso do Sul. Mais do que São Paulo. Essas indústrias de celulose, cada investimento desse, cada planta é 20, 30, 40 bilhões. Então, é uma coisa que promete muito para o Mato Grosso do Sul. E estamos com um quadro amplo de advogados. Mato Grosso do Sul tem uma quantidade excessiva, uma sobrecarga de profissionais ou como é o mercado hoje? O número exato de advogados e advogadas ativos e ativas no Mato Grosso do Sul hoje é de 19.450 profissionais no estado todo, né? E eu tenho plena convicção de que há sim condições dignas de trabalho para toda a advocacia sul-mato-grossense. Porque isso é reflexo do crescimento econômico do estado, né? Como você colocou, nós temos aí uma projeção de crescimento econômico e também nós teremos, por exemplo, com a rota oceânica, nós teremos novas áreas de atuação para a advocacia no Mato Grosso do Sul. Questões aduaneiras, por exemplo, né? Então, eu acredito que o futuro da advocacia sul-mato-grossense é sim um futuro otimista. Se nós percorremos o estado de Mato Grosso do Sul, você vai ver, né, a pujança do agronegócio, mas a pujança também da indústria, né? E isso tem, como foi colocado pelo Mansur, reflexo direto para a advocacia, porque todas as relações pessoais, empresariais, comerciais, você vai precisar de um advogado para elaborar um contrato, para revisar um contrato, num momento em que haja uma discussão para representar em juízo uma possível quebra de contrato. Então, quanto mais investimento no Estado, isso é inegável, né? É inegável, mais campo para a advocacia. E a qualidade dos profissionais? Eu me lembro que sempre se falava muito do nível de aprovação no exame da ordem e havia uma preocupação muito intensa da OAB na qualidade do ensino. Essa luta que vinha aí, que era muito evidente há anos atrás, isso ainda acontece muito, o índice de reprovação alto e a preocupação com a qualidade do ensino? Bom, nós temos que dividir esse tema. Quando nós estamos falando de 19.400 profissionais da advocacia no Mato Grosso do Sul, advogados e advogadas, nós estamos falando de 19.450 pessoas absolutamente preparadas para o exercício da profissão.
que passaram no exame de ordem, ingressaram e estão aptas a trabalhar dignamente no exercício da advocacia. Essa é a realidade. E a advocacia está sempre se aprimorando, estudando. Nós temos toda semana acontecem vários cursos da ESA em Mato Grosso do Sul, na capital, no interior, online. Então essa é uma realidade. Os 19.450 profissionais que eu mencionei aqui estão totalmente preparados para atuar no mercado da advocacia. Agora, o número de aprovação no exame de ordem é uma outra situação. Ele varia de 37%, 38%, 40%. 35% a 40%, dependendo do exame. Mas isso é uma realidade do grande número de cursos jurídicos que nós temos no país. E aí a OAB, ela tem um parecer para a criação de curso, mas ele é só opinativo. Essa é uma pauta do Ministério da Educação. É o Ministério da Educação que diz se alguém pode ter ou não a faculdade de Direito. Isso tem que deixar bem claro para os ouvintes entenderem. Não é a OAB que diz. Claro. Né? A OAB ela tem um parecer opinativo. E incontáveis vezes, a OAB opina dizendo, sou contra a criação. Mas isso é uma realidade do Ministério da Educação e ela não é de agora, de anos no país. Né? Essa é uma pauta relevantíssima. Isso agrava né? com a questão dos cursos online, né? Sim. Hoje tem engenharia que dá online. E é uma posição muito clara que o Conselho Federal tem, o Mansur pode falar disso também, porque essa é uma pauta que não é só da OAB de Mato Grosso do Sul, isso é uma pauta nacional. E as pautas nacionais, em relação à criação de novos cursos, elas são tratadas no Conselho Federal da OAB. Porque isso refere-se a questões do Ministério da Educação. Então, essa é outra situação. Quer dizer, a OAB jamais é omissa em relação a isso, ela se manifesta, ela se posiciona, mas o parecer que a OAB tem em relação à criação de curso, ele é opinativo. Ele não é vinculativo. Né? E aí o Ministério da Educação que diz, cria ou não cria. O papel de vocês é ficar nessa cobrança por aperfeiçoamento. O que acontece? Nós precisaríamos mudar a legislação para que a OAB, a força do parecer da OAB, ela fosse decisiva. Abre ou não abre. Mas nós não temos isso hoje. E por quê? Por um simples motivo. Porque hoje a gente sabe que existem muito fisiologismo político com relação à concessão de abertura de curso. Agora, com esse IAD também, é uma coisa que a gente está vendo acontecer. A gente tem se colocado contra os ensinos à distância, dependendo, principalmente, o que você falou, engenharia. Como que a pessoa vai fazer um curso de engenharia à distância? Sem conhecer a realidade ali, próximo ali, ao vivo, né? Presencial já é difícil, imagina a distância. Então, assim, são coisas até que comprometem a profissão para o futuro, né? Conhecer uma realidade, daqui a pouco vai fazer medicina à distância também, vai conhecer o corpo humano à distância, né? Quer dizer, olha o nível que nós estamos chegando. É periclitante isso. Eu tenho feito críticas há muitos anos com relação à abertura de novos cursos de direito, principalmente porque eu acho que as políticas públicas do governo, dos governos, elas são equivocadas. Elas investem mais no nível superior do que nos técnicos. Né? E hoje praticamente você não encontra um eletricista, um encanador, um cara que assenta um piso. Quer dizer, os cursos de nível técnico hoje, eles estão são completamente inexistentes no Brasil. As pessoas têm que buscar por conta própria, às vezes. Exatamente, isso causa um desequilíbrio na sociedade muito grande. Então, assim, são vários fatores que levam à criação de curso jurídico. O principal deles é o político. Então, geralmente alguém está ligado a algum político que tem uma faculdade, né, tem um curso à distância. Isso a OAB é completamente contra, mas precisa se mudar a lei. E para se mudar a lei, você precisa ir para o legislativo. E no legislativo estão justamente as pessoas que concedem, que fazem esse tipo de fisiologismo. E hoje existem grandes empresas de educação. Mas né? lógico, mas lógico. Bolsa, são gigantes. Exatamente. Então, assim, você competir com eles é muito difícil. Então, a OAB ela se coloca frente a isso, contra a criação. Acho que já existe curso de direito demais no Brasil, né? Haveria uma necessidade de depuração, alguns que não têm a mínima condição de existência, mas estão lá. Então, esse é o papel da OAB, de combater isso e tentar fazer com que realmente haja uma mudança legislativa para criar uma força vinculativa do parecer da OAB. Porque só pode dizer se pode existir um curso de direito naquele lugar onde, por exemplo, você não tem a mínima condição de ter um curso de direito, ou você já tem outros cursos de direito, outras faculdades. Então, assim, só pode dizer isso quem está vivendo da advocacia, que é a OAB, porque isso tudo vai acabar gerando
uma série de consequências para a própria advocacia e para a sociedade. Não é reserva de mercado, absolutamente não é isso. Tanto é que passa um número expressivo, como disse o presidente, passa um número até expressivo de novos profissionais todo ano, né? Mas nós precisamos ter mecanismos para melhorar, para aprimorar essa relação que hoje ela está totalmente desequilibrada. E assim, e é uma prova muito difícil, eu sei porque eu fiz essa prova e estudei muitíssimo para passar nela. E aí, muitas vezes, as pessoas que não passam, teve momentos que eu me lembro no Congresso ter surgido ideia de acabar com o exame da OAB, tipo assim, todo mundo que pegou o diploma vai poder exercitar. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje inscritos na ordem algo em torno de 1.400.000 profissionais. Fora, nós temos mais de 6 milhões de pessoas que não passaram no exame de ordem. Continuam aí, vamos dizer, a berlinda. Agora, isso não é um problema da OAB. A prova é um mero, como fala, não é nenhuma concorrência. Se você atingiu um número mínimo, você passou. Então, hoje é feita um exame unificado, feita pela FGV. Por óbvio, tem participação de grandes juristas. Por quê? Porque o aprimoramento da prova, esse teste, ele na verdade, é um teste para ver se a pessoa realmente tem um mínimo de capacidade. Um mecanismo de qualidade, né? Exatamente. É o exame de proficiência. Mas, então, assim, não é nada absurdo, né? Por óbvio. Mas nós temos que ter esse filtro. Isso já existia antes da Lei 8.906, de 94, sempre teve. Havia antes duas modalidades de ingresso na ordem, um exame de ordem e também um estágio que era supervisionado pela OAB. Só que com a grande proliferação dos cursos de direito, se tornou humanamente impossível de fazer essa fiscalização. Por conta disso que na Lei 8.904, né, de 8.906 de 94, houve essa mudança criando uma regra única, que é o exame de ordem. Eu queria fechar com uma pergunta sobre a OAB para a sociedade. Em alguns momentos, anos atrás, a gente via a OAB tomando posições em defesa de algumas situações, como, por exemplo, questão carcerária, questão de pautas da infância, defesa de leis, enfim. O momento atual possibilita ela ficar voltada mais para os assuntos internos ou ela ainda tem muitas pautas que são da sociedade e das demandas dela? Veja bem, a OAB nunca descura dessas pautas. Essas pautas elas têm uma prioridade. Por óbvio, o ambiente político no Brasil ele acaba deixando, às vezes, a instituição no corner de um grande ringue, né, político, né? As pessoas ficam se degladiando e, às vezes, querem que alguém faça, ou não é uma mediação, porque a OAB sempre foi a grande mediadora da sociedade. Mas eles querem que a OAB tome um lado, um partido. Né? A gente não tem como tomar partido de ninguém. Né? Então a OAB, a ideologia dela é a Constituição Federal. Então o que está dizendo na Constituição, nós vamos seguir. Mas o ambiente político, ele realmente deixa a instituição numa situação muito intranquila. Mas ela toma posição quando nós vemos algumas situações, como estamos vendo agora no Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos esse bloqueio do X, onde uma parte da decisão atingia um quantitativo enorme de pessoas. Aqui está o presidente, junto com o Colégio de Presidentes, nós, o Conselho Federal, todos unidos, nos unimos, o Colégio de Presidentes, o Conselho Federal, para fazer uma intervenção junto ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que essa situação era absurda e ilegal. Reavaliar a extensão da decisão. Exatamente. Então, assim, nós não entramos no mérito, porque existem questões que estão além da decisão judicial, que são questões até políticas. E se a OAB toma partido, isso fica muito ruim para a nossa instituição. Porque a OAB tomou partido de A, tomou partido de B. A OAB não tem que tomar partido de ninguém. Agora, se a decisão ela é ilegal e ela atinge as pessoas de modo indistintos, aí sim a OAB faz a intervenção. Como foi na questão da sustentação oral, está aqui, o presidente toda hora está falando sobre isso, fez inclusive vídeo com relação à sustentação oral, houve uma vedação do Supremo Tribunal Federal com relação
a uma sustentação oral, inclusive do defensor público, e a OAB fez uma manifestação contundente, depois, inclusive, pediu para que houvesse uma mudança legislativa. Foi apresentada no Congresso Nacional, para obrigar a ter a sustentação oral, se garantir o direito do advogado fazer a sustentação oral no momento que ele quisesse. Né? Esse é um direito, uma garantia da ampla defesa e contraditório, está na Constituição. Então não tem como se fazer justiça pela metade. Né? Nós vimos uns casos, por exemplo, lá do 8 de janeiro, que o advogado teria que mandar um vídeo de 5 minutos falando para o além. Né? Sem poder fazer em tempo real ali durante o debate. Isso, sem ser sincronizado. Né? Por exemplo, enquanto estão se realizando os debates, o advogado pede a palavra e faz a sustentação oral. Então isso atinge toda a advocacia, não é sul-mato-grossense, mas atinge a advocacia brasileira. E nós não podemos aceitar esse tipo de conduta, que vem inclusive de um péssimo exemplo vindo lá do Supremo Tribunal Federal. Então nós nos posicionamos contra isso aí, porque isso atinge diretamente a nossa profissão. E quando atinge a advocacia, ela está atingindo a vida do cidadão. Porque o advogado nada mais faz do que representar alguém em juízo. Ele não está lá porque ele quer, porque ele é um profissional. Ele está lá porque ele foi contratado, está fazendo a defesa do cidadão. Então o presidente, eu tenho visto aí as manifestações dele, estão completamente dentro da lógica que nós temos que fazer, né? E eu acho que esse papel é nosso papel importante. Então a gente não entra no fla-flu, né? Não é o papel da OAB entrar no fla-flu, defender a OAB e tal, mas é defender o direito que está na Constituição Federal. A gente vê que essa animosidade entre os poderes acaba acontecendo no cenário do governo federal em Brasília, né? De judiciário, por vezes, ter que tomar decisões e essas decisões se confrontarem com interesses do legislativo. E, enfim, os poderes ainda não voltaram a um cenário mais harmônico que se existia há tanto tempo antes. Né? Hoje, o exercício da atividade política ele é muito conflituoso e muito antagonizado, né? Assim, muito polarizado, é a palavra que eu queria dizer. Então, nesse momento, assim, para a OAB o ideal é ficar em posições técnicas para não parecer que toma posição em favor de algum agente, algum sujeito. Isso parece muito simples. A posição da OAB é simples. Você olha e lê a Constituição Federal. O que está dizendo a Constituição Federal? Essa é a posição da OAB. Não interessa se isso agrada A, B, desagrada. A posição da OAB é o que está na Constituição Federal. Ponto. A OAB não vai se miscuir em fla-flu partidário. Nunca foi o papel. Quem faz isso erra. Colocar a OAB dentro de debate e discussão política. Não. Então, qual é a posição da OAB? Vamos ler a Constituição. A posição da OAB está na Constituição. É simples, Marcelo. Não tem mágica, não tem segredo. O nosso partido é a Constituição Federal. Ponto. Como que a OAB se posiciona? O que a Constituição diz? É assim que a OAB se posiciona. Ah, mas é a favor do Supremo? Não. É o que está na Constituição. Eu, ao longo do meu mandato, assim me posiciono. Por quê? Porque quando eu fiz o juramento para ser advogado, não é para ser presidente, não. Está lá no artigo 44, inciso 1º. Todos nós fazemos um juramento. O que diz? Defender a Constituição Federal. Ponto. É tão simples. É cumprir o juramento que todo advogado faz. Defenda a Constituição Federal. O resto não nos interessa. Ok. Eu queria agradecer a entrevista, a vinda de vocês dois aqui ao podcast. Obrigado. Eu imagino que tenha sido muito interessante tratar de tantos assuntos. Espero que vocês tenham gostado da entrevista também. Foi maravilhosa. Eu acho que esses esclarecimentos que a gente traz aí para a sociedade, para a advocacia, né? Presidente Bito, a gente que acompanha esse trabalho diário dele, vê que ele realmente ele está com uma vontade de fazer esse trabalho assim incansável, né? Então eu acho que esse é o nosso objetivo, não se miscuir na parte política. As pessoas querem trazer, né? E esse não é o nosso papel, né? Tem muita gente que já utilizou a instituição para outros fins, né? Mas infelizmente não deu muito certo e eu acho que a advocacia também não gostou. Eu acho que esse é o papel nosso e eu acho que nós estamos conduzindo isso com muita discussão, com muito diálogo internamente, né, com os nossos pares, ouvindo a advocacia principalmente. Eu acho que esse é o caminho, né? Não estamos inventando a roda, né? Eu acho que quem inventou a roda lá atrás já fez um grande papel. Nós fazemos esse arroz com feijão dia a dia e o que está lá nesses nossos ensinamentos, as pessoas que
que nos ensinaram, a gente vai continuar fazendo as coisas boas. Ok. Obrigada por Muito vocês obrigado. terem vindo.